do Senhor, queridos. Quem vos saúda é vossa irmã em Cristo, cantor Valmir de Oliveira. E também está aqui ao meu lado o pastor Antônio Santos, que também estará participando conosco desta live. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos os irmãos aí do Instagram e também pelo Facebook, pela página da igreja, né? IPDA Vila Manaus. Estamos também nós aí ao vivo para nós relatar alguns assuntos da palavra de Deus, pastor Valmir. Amém, pastor. Nós iremos hoje abordar um assunto vivido em nossos dias de hoje, que é sobre, como eu estava dizendo, pastor, sobre lei celestial e lei terrena, ou seja, a lei de Deus e a lei dos homens. A primeira coisa que eu queria dizer, pastor, que a lei do homem, ela sofre alterações, a todo instante ela muda, ela se corrompe, mas nós sabemos que a lei de Deus ela é eterna. A lei de Deus ela permanece como desde o princípio da criação. E eu queria já também aqui abordar um texto no livro do Gênesis, no capítulo 1, que nos traz esta mensagem, esta palavra, que diz assim, e capítulo 1 de Gênesis, verso 15, 16 e 17, que diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certo, pastor? Sim, então está aí umas da palavra da Bíblia Sagrada sobre a respeito da lei que Deus passou para o homem, pastor Valmir. Aí já foi um começo, vamos dizer, do decreto que Deus determinou para o homem. Deus deu a liberdade ao homem para desfrutar de todas as coisas, mas Deus determinou até o limite do homem para o homem obedecer. E o decreto de Deus, ele não pode ser quebrado. O decreto de Deus, ele tem que ser cumprido. E nós vimos então aqui nessa passagem que Deus determinou para o primeiro homem criado por Deus, Adão, a qual o Senhor deu uma liberdade. E muitos de nós têm a liberdade de tudo que é para nós fazer, liberdade de nós fazer ou tomar decisão, mas também nós temos que obedecer o mandamento e a lei de Deus, pastor Bruno. É isso aí. O que me chama mais atenção, pastor, nessa passagem, que diz assim, que após Deus criar todas as coisas, Deus ele formou um jardim e não tinha ninguém ainda que habitasse naquele jardim. Então Deus criou o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida e ele se tornou um homem com alma vivente. E Deus colocou ele no jardim para cuidar e para guardar o jardim. E disse Deus, de todos os frutos você pode comer livremente, você tem a liberdade para desfrutar das coisas que eu te ordenei, mas existe um fruto específico que dele não pode comer, porque no dia em que comerdes você vai morrer. A palavra de Deus era clara para ele, era uma ordem para ele. Mas quando Deus viu que Adão estava só, Deus criou para ele uma adjutora, ou uma companheira, né, pastor? E ali estavam os dois em plena harmonia, até o dia em que Satanás, a antiga serpente, chamado diabo, ela iludiu Eva a comer daquele fruto. Até então o pecado não tinha entrado na humanidade, porque o primeiro homem, que se fala homem, se diz humanidade, não estava em pecado ainda, mas estava em pecado apenas aquela mulher, mas não havia concebido o pecado ainda. Mas depois que o homem comeu, ele pecou, porque a palavra que diz, Deus estava dizendo para Adão, ele não havia ainda criado Eva.
Então, o primeiro erro do homem, do ser humano, é apontar para o outro dizendo que foi por causa dele que ele errou. É poucos que assumem os seus erros, os seus pecados. E a ordem de Deus é para que nós não venhamos pecar contra Ele. É uma ordem universal, uma ordem eterna. É como eu disse antes, as leis terrenas elas sofrem alterações a todo instante. Eles criam uma ordem, esse ano, o ano que vem, cria outra ordem, e vai emendando, e vai fazendo com que as pessoas venham praticar coisas que desagradam a Deus, mas que na lei do homem está aprovada, né, pastor? Povo do Facebook, Instagram, preste muita atenção nessa palavra, nesse assunto, porque faz um sentido, né, de nós conhecer a palavra de Deus e o agir de Deus. Como diz o pastor Valmir, no momento que Deus estabeleceu ali, ordenou a ordem, depois de Deus ter criado o homem e a mulher, até o ponto deles não desobedecer a Deus. E o homem e a mulher tinham a liberdade de passear, comer, se alimentar, mas não podia tocar no principal, na árvore do bem e da ciência do mal. E ali eu vejo que foi a primeira desobediência, que o homem quebrou a regra. O homem quebrou a regra. É como se Deus dissesse, é como se nós que trabalhamos numa empresa, como o pastor trabalha na empresa de ônibus, ali tem a regra, tu pode dirigir, pode pegar os passageiros, enfim, mas tem essa regra, assim, 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 tem que ser cumprido. E se passar daquela regra, vai caber isto a trazer até a pessoa um grande preço, uma grande culpa. E o que aconteceu na vida de Adão e Eva, até estava tudo bem os dois andando junto, caminhando no jardim, até que foi quebrada aquela regra que o Senhor passou para os dois, enfim, e um quis culpar o outro porque a regra foi quebrada, queria culpar o outro porque a culpa foi dele, a culpa foi dela, e isso se tornou uma desobediência por Deus ter anunciado. E o que me chama a atenção, pastor Romi, que quando um quis culpar o outro, naquele momento eles se reconheceram que estavam nu. O homem, presta bem atenção, meu amado, o homem reconhece que está errado quando a glória de Deus sai da vida dele, que pela desobediência foi quebrado aquele concerto, aquela lei. Eu me lembro também na palavra de Gênesis ainda, que fala sobre Noé, que eles tinham os princípios, e nesses princípios eles estavam cumprindo, os filhos de Noé, até o ponto de Noé estar nu, e até o ponto dos filhos de Noé ir ver ao pai, para tentar tampar a nudez do pai. E nós vimos ali, pastor Valmir, que um dos filhos de Noé, eles não se importou com a nudez do seu pai, que pela lei estava escrito que jamais o homem poderia conhecer a nudez tanto de um pai, de uma mãe ou de qualquer parente. Enfim, os filhos de Noé, um foi, olhou a nudez do pai. Ali já foi um princípio de uma desobediência, de quebrar um princípio do mandamento de Deus. Mas o filho que tinha um mandamento, que conhecia os princípios da ordenança de Deus, ele conheceu que para não desagradar a Deus, ele fez correto, pastor Valmir. Ele foi tampar a nudez de Noé, seu pai, mas ele não foi de frente para ver a nudez, ele foi de costa para tampar a nudez. E quando chegou perto do seu pai, ele jogou o pano em cima de Noé. Isto foi uma pessoa que obedeceu, foi uma pessoa que estava numa situação, mas não deixou de agradar a Deus.
É como se nós quebramos a regra, pastor Romi. Nós podemos viver no meio do Egito, podemos, mas nós não podemos quebrar a regra e o mandamento de Deus. É verdade, pastor. E nós sabemos que quando nós quebramos os princípios de Deus, quando nós deixamos de obedecer a voz de Deus, automaticamente nós estamos pecando contra Deus. E se nós estamos pecando contra Deus, nós estamos afastados de Deus, porque nós sabemos que o pecado, ele é trevas. E quando nós estamos em pecado, nós estamos nas trevas, nós estamos distante da luz, e Deus é luz. E nós sabemos que aquele que peca, a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Mas todos nós sabemos, irmãos, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A graça imerecida que Deus enviou sobre a terra, a graça que Deus enviou através de Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário para pagar todos os nossos pecados. O profeta Isaías escreve dizendo que ele levou sobre si todas as nossas culpas e as nossas iniquidades. Desde Adão até Moisés, que não havia ainda leis descritas, não havia uma ordenança descrita em livros, em pergaminhos. A Bíblia diz que a morte reinou, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte reinou desde Adão até Moisés. Porque quando Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito, da escravidão, e Deus colocou eles no deserto, e ali eles estavam pecando contra Deus, sabendo de todas as maravilhas que Deus tinha feito no Egito, Deus então chama Moisés ao monte para lhe dar as primeiras ordenanças, que nós conhecemos como 10 mandamentos, mas existem muitos outros, né, pastor? Existem muitas outras ordenanças que Deus deixou para nós. E o povo, mesmo assim, ainda não conseguiam obedecer as ordenanças quais Deus passou para Moisés, porque eram muitas. Então o povo continuava a pecar, continuava a sair do comando de Deus, até o ponto, pastor, de eles verem as outras nações tendo sobre si um rei, certo? Sim. E eles também quiseram para si um rei. Glória a Deus. E eles queriam ter alguém que comandasse eles. E Deus então ordena que o profeta Samuel ungisse Saul para ser rei sobre Israel. Mas não era o querer de Deus, porque Deus queria ser o único que reinasse sobre o povo de Israel, porque era um povo escolhido, um povo separado. Mas eles queriam ser iguais às outras nações. Então Deus permitiu levantar sobre o povo de Israel um rei. E aquele rei não era segundo o coração de Deus, por isso que Deus foi e escolheu Davi, segundo o coração dele. Certo, pastor? É verdade, pastor Romi, porque Saul, ele foi ungido e foi pelo querer do povo, mas chegou um ponto que Deus rejeitou ele, porque ele não obedeceu a Deus. Não chegou ao ponto de querer obedecer, chegou ao ponto de querer enganar Deus em alguns pontos. E o homem chega no limite, meus amados irmãos aí que está nos assistindo, o homem chega no limite em que o homem pode tentar enganar o outro, o homem pode tentar enganar o pastor, enganar o obreiro, pode tentar enganar o vizinho, mas a Deus ninguém engana. Eu me lembro também que quando Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos, não adiantou, caíram mortos. E Saul, além de Deus obedecer a Deus, além de ser rejeitado por Deus, o Senhor falou ainda para o povo, né? Até quando terá dó de Saul, que eu já tenho rejeitado ele. Então nós vimos, irmãos, que quando Deus rejeita nós, por não obedecer a Deus, a gente veja que Deus não tem mais compromisso com aquele homem. Mas enquanto aquele estiver obedecendo a voz de Deus, ele está tendo compromisso com ele. O Senhor está abençoando ele, o Senhor está dando a promessa para ele.
Nós podemos ver que Deus agradou de um na Bíblia. Quem? Abraão. Deus agradou de Abraão, pastor Romi. Deus não agradou de Abraão porque Abraão tinha riqueza. Não, Deus agradou de Abraão. Não foi, e Abraão foi uma das pessoas que não fez milagre na Bíblia. Pode ver que as passagens de Abraão, ele nunca fez um sinal, nunca fez um milagre. Deus se agradou de Abraão, por quê? Porque Abraão ouvia a voz de Deus e obedecia. E Deus deu a promessa maior na vida de Abraão. Aqueles que obedecem à voz de Deus, obedecem ao Senhor, o Senhor tem a promessa grande, pastor Romi. E o que Deus dá é coisa grande na vida do homem. Com certeza, pastor. E o que me chama a atenção em Abraão é que quando ele ouviu a voz de Deus, que era para ele sair do meio da parentela dele, do povo dele, e ir para uma terra que ele não conhecia, mas que Deus tinha ordenado para que ele fosse. E ele não desobedeceu, ele seguiu as regras de Deus, os mandamentos de Deus, e ele foi. E quando ele estava ali, prosperado, sendo abençoado por Deus, que ele achou que ele ia ter que deixar a sua herança, os seus bens materiais para o seu criado, Deus então faz uma outra promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai, que ele teria um filho. E quando Deus deu esse filho a Abraão, que era o único filho que ele tinha, que Sara, na sua velhice, como sendo estéril, ela engravidou, e ela teve o filho chamado Isaque. E de repente Deus olha para Abraão e prova a fé dele, dizendo: pastor, eu quero o teu filho em holocausto. Deus não queria o filho dele em holocausto, Deus queria provar a fé de Abraão, até a qual limite Abraão iria. E quando Abraão aceitou a prova e subiu até o monte Moriá para sacrificar o seu filho a Deus, Deus prova a fé, Deus aprova a fé de Abraão, e ele se torna amigo de Deus. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas hoje está tão difícil as pessoas ouvir a voz de Deus, tampouco obedecer. Nem ouve e tampouco obedece. É mais fácil a pessoa obedecer às leis terrenas, que são corrompidas, que são alteradas a todo instante, do que obedecer às ordenanças de Deus. E vejamos que Jesus, ele deixou escrito que de todos os mandamentos, ele não estava abolindo os mandamentos, mas ele estava resumindo somente em 2, pastor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos. Mas as pessoas, mesmo assim, elas fogem dessa ordenança. É verdade, pastor Romi. A lei do homem é mudada toda hora, mas a lei de Deus não. E na lei de Deus é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos são essenciais na nossa vida, para ser cumprido os outros mandamentos, para ser cumprido o resto dos mandamentos. Porque não adianta nós dizer que guardemos 10 mandamentos e não cumprimos o principal, que é nós amar o nosso próximo, amar os necessitados, né? E tem religiões, pastor Romi, que dizem ser cumpridor dos mandamentos de Deus. E eu vejo na Bíblia Sagrada que quando Jesus ele veio, que não veio abolir a lei, mas a lei que levava o homem à condenação foi abolida, foi quebrada por Jesus. E ele veio cumprir a lei que Jesus ia passar, a lei que Jesus ia dar, a lei que Jesus ia nos ensinar. Não ter que sacrificar o corpo, não ter que sacrificar o animal, mas Jesus veio cumprir a lei de uma forma diferente, dizendo: se o homem pecar, o homem já está pecando até no orar. Se o homem adulterar, já está adulterando só no cobiçar, só no desejar. Isto é a lei que Jesus veio passar. E tem pessoas hoje, religiões, que dizem ser cumpridores da lei, pastor Romi, mas a lei, ela é maldição. A Bíblia diz que aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição.
Então Jesus ele veio cumprir a lei ordenada por Jesus, para nós seguir a lei de Deus, a lei de Jesus, para nós poder alcançar a salvação. Porque no tempo de Moisés não tinha salvação, pastor Romeu, eu posso dizer, porque antigamente não tinha salvação. Se o povo pecasse, o povo tinha que morrer pelo erro do pecado. Mas Jesus ele fez invertido. Jesus olhou do céu e disse: eu vou lá, eu vou morrer, eu vou padecer, mas eu vou dar uma chance de salvação para a humanidade, para me reconhecer. Mas tem que cumprir o mandamento que Jesus ensinou, tem que cumprir as leis que Jesus passou para nós poder morar no céu. Então, enfim, é nessa forma que o Senhor deu a liberdade. Paulo falou que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então nós temos que saber que chega um ponto da vida do homem que o homem tem que reconhecer o erro, o caminho, tem que reconhecer a forma que ele se destaca na presença de Deus. Se nós queremos morar no céu, temos que se preparar. Se nós pecar, nós temos que subir lá para Deus. Nós temos que reconhecer que Deus é o interessado em nos abençoar. Pastor Valmir, os irmãos que estão assistindo nós no Facebook, estão aí pelo Instagram também acompanhando, Deus ele possa falar de uma forma muito mais forte na tua vida e possam receber a bênção, pastor Valmir. Amém, pastor. Eu queria deixar aqui mais uma passagem bíblica que se encontra no livro de Hebreus, porque nós sabemos que o povo hebreu, eles queriam ainda seguir as leis de Moisés, mas Deus escolhe dentre os seus apóstolos um para falar para o povo hebreu que a lei já estava morta, né, pastor? Mas havia um novo conceito, um novo pacto de Deus com o povo. E diz aqui, no capítulo 2 de aos Hebreus, nós não sabemos quem foi o escritor dos Hebreus, alguns falam que foi Apolo, outros falam que foi Paulo. Diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em Cristo. Mas em um certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então vejamos, pastor, que Jesus ele veio para morrer pela propiciação dos nossos pecados. Ele veio mostrar um novo caminho para a humanidade, não somente para os hebreus, que ele veio, a Bíblia diz que ele veio para os hebreus, ele veio para o povo de Israel, mas também ele veio para os gentios, para toda a humanidade ser salva, como disse o apóstolo Pedro, ali no capítulo 3, que o Senhor ele veio, pela graça de Deus, ele veio morrer por nós, pelos nossos pecados, para que nós viéssemos atentar com mais diligência, com mais sabedoria, com mais interesse na salvação da nossa alma, porque o pecado ele nos conduz ao inferno.
O pecado ele nos conduz à perdição, mas Jesus ele veio para dar uma nova vida para nós, um novo caminho, para que nós viéssemos seguir a Ele, para nós sermos seguidores dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, saiba que não existe outro meio para você alcançar a salvação da sua alma. É somente Jesus que Ele pode te levar até Deus. Tem pessoas que acham, todo mundo diz, pastor, tal fulano morreu, foi ver Deus. Mas nós sabemos que somente aqueles que forem fiéis, forem justos e se desviarem do mal, aquelas pessoas que rejeitar todo o pecado, só eles irão ver Deus, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então nós entendemos por esta palavra que sem santificação nós não iremos ver Deus, nem tampouco no julgamento, porque o julgamento será Jesus julgando o povo. A Bíblia diz que hoje ele é nosso advogado, mas naquele dia ele vai ser o juiz, e nem naquele dia as pessoas irão ver Deus, porque o pecador jamais verá Deus, como Moisés disse, né? Ele queria conhecer Deus, ele queria ver Deus. Deus disse para ele: não, Moisés, se eu aparecer para você, você morre. Ele pediu para Moisés ver ele pelas costas, porque todo aquele que é pecador, ele não consegue olhar para Deus sem que ele não venha morrer. Então você saiba, meu querido, amado ouvinte, que só há salvação em Cristo Jesus, né, pastor? É verdade, pastor Valminha, foi o Cordeiro, né, que morreu na cruz do Calvário, pagou o preço, o sacrifício. Ele pagou, foi que nem um cordeiro mudo. E o pecado, pastor Valminha, a iniquidade, ia levar nós à perdição se ele não viesse morrer, como diz a Bíblia de Hebreus. Se ele não padecesse, nós ia ser condenado pelo acusador. A Bíblia diz em Colossenses 2,14: o que era contra nós a acusação, a condenação, ele cravou na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, ele pagou a dívida que a humanidade tinha cometido. Ele pagou aquela dívida que o pecador estava cometendo. Foi tudo aniquilado na cruz do Calvário. Jesus ali, ele acabou com a dívida do homem, com a dívida da mulher. Mas nós vimos que se nós vacilar, ou se cada um de nós errar, a gente ainda pode estar endividado, devido à iniquidade, devido ao pecado, devido a tantas outras coisas que levam nós a se distanciar, a ficar contra os preceitos dos mandamentos de Deus. Isto leva nós, irmãos, a ficar desconectado da palavra de Deus, pastor Valmir. Nós vimos então que Jesus, ele morreu, padeceu, derramou o sangue, e hoje nós somos libertos e livres do pecado que nos condenava. É verdade, pastor. O homem caiu, o homem pecou contra Deus, mas Jesus ele veio para dar uma nova oportunidade, porque a Bíblia diz que todos nós, ou todas as pessoas, o ser humano que havia na época, estavam destituídos da glória de Deus, ou estavam apartados de Deus. Deus ele cria um meio, pastor, sem quebrar a lei, sem destruir a lei. Deus cria um método de salvação para a humanidade, enviando o seu Filho único, seu Filho Jesus, como disse o apóstolo João no capítulo 3 e 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, enviando o seu único Filho para morrer por nós, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas primeiro temos que crer, porque a palavra do Senhor diz que pela palavra de Deus, pastor, que nós ouvimos, nós cremos, e nós cremos para a salvação da nossa alma. E não é somente ouvir nem crer, mas também obedecer, como disse o apóstolo Tiago, que nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, mas que venhamos ser ouvintes praticantes da palavra de Deus, porque isto é que nos levará à salvação. E para encerrar, pastor, eu queria que o pastor escolhesse algum versículo para lermos aí para encerrar nesse tema, amém?
Eu vou cantar no hino aqui da harpa até que o pastor. Glória a Deus. Amém? Até que o pastor. Vou ler então a palavra. Glória a Jesus. Vou cantar o hino da harpa aqui, o número 171. Eu estou querendo cantar só o hino da harpa agora, nesses dias. Glória a Jesus. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou relido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então nos levará. E consigo então nos levará. Amém, louvado seja Deus. Amém. Então, irmãos, para nós encerrar essa live, lá em Malaquias capítulo 1, em versículo 6, né? Diz assim, ó: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outro, ó sacerdote, que desprezai o meu nome. Uma pergunta: vós dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Então aqui, irmãos, aqui, obedecer o mandamento, obedecer a palavra, para nós ser honrado por Deus, para nós ser glorificado por Deus. Se nós queremos ser honrado por Deus, nós temos que então obedecer, cumprir a palavra e ser servo para nós ser honrado. Jamais nós vamos ser honrados sendo o Senhor. Nós temos que ser servo para nós ser honrado pela presença de Deus. Pastor Valmir, então para nós encerrar, os irmãos aqui do Instagram estão conosco. Tem os nomes aí, Pastor Valmir, quer dar os nomes aí? A minha amiga Flávia, que trabalha na CTU, a nossa irmã Samara, lá de Armazém, e a nossa irmã Bruna do Espírito Santo, lá de Ibituba.
Os irmãos aí de Deus abençoe vocês. Armazéns, que Deus abençoe. Nosso Facebook saiu fora, né? Deu um problema, mas estão aí pelo Instagram aí. Uma bênção de Deus. Os irmãos também estão acompanhando nós. Né, pastor Gomes? Se os irmãos querem mandar uma pergunta bíblica aí, alguns versículos, para nós, né? Sim. Dar uma comentada. Os irmãos sentirem de mandar um versículo bíblico aí para nós ler aqui, os irmãos têm toda a liberdade, né? É verdade, pastor. Aleluia. Daqui a pouco nós iremos para o monte também, estaremos orando em favor de vocês que participaram da live, e também os que não participaram também, que por um momento ou outro pediram oração para nós, que Deus possa ouvir a sua voz, o seu clamor, que Deus possa te abençoar, a sua vida, o seu lar, a sua família, que Deus possa curar as suas enfermidades, porque a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, se nós acreditarmos, se nós cremos, Ele é capaz de qualquer coisa. Ele é um Deus infinitamente poderoso para nos abençoar. Ele é o Todo-Poderoso. Para Ele não há impossível. Basta nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança nele e depositarmos toda a nossa confiança no Deus que fez todas as coisas, né, pastor? É verdade. Deus é maravilhoso e poderoso. É um Deus cumpridor, um Deus que nos abençoa, e Deus, Ele vai surpreender nós. Basta nós estar na presença de Deus. Irmãos, então nós já vamos orar, né, pastor Gomes? Vamos fazer a oração da fé. Se preparar para nós subir o monte. Os irmãos querem mandar os seus pedidos, pode mandar aí, irmãos. Pode mandar os seus pedidos para nós orar. Vamos tanto estar orando aqui como lá no monte, apresentando os irmãos que nos acompanharam nessa live, e vai ser bênção de Deus. Vamos orar então, pastor Romir, que Deus venha abençoar todos nós, e nós vamos ser abençoados por Deus em nome de Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvemos, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez. Muito obrigada por mais uma oportunidade, Senhor, de nós estar aqui nessa live, falando mais uma vez da tua palavra, da palavra do Espírito Santo. Deus, eu te peço que as tuas bênçãos, o teu poder, a tua graça, a tua glória venha nos surpreender, venha nos ajudar, venha nos fortalecer, e o teu nome, Jesus, venha crescer sobre nós. Deus, eu te peço a tua honra, a tua glória, venha abençoar amanhã um culto, ó Pai da noite, como também esses irmãos que nos assistiram. Venha abençoar, venha dar vitória, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Quem se despede de todos vocês é vosso irmão em Cristo, pastor Valmir de Oliveira. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Antônio Santos. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima, em nome de Jesus.